Não teve proposta, mas posso te afirmar que uma pessoa do Corinthians entrou em contato com o empresário do Oscar para entender as condições do meio atacante, que tem conversas avançadas com o Flamengo. Vídeo de hoje do canal do Nicola te explica em detalhes essa história. Bora falar também sobre o São Paulo e o famoso investidor. Será que ele será conhecido nessa segunda-feira? E tem história de que esse cara pode ser um dos maiores bilionários do país. Vou falar também sobre a rodada perfeita para o Palmeiras, sobre o Cruzeiro podendo bater um recorde histórico na Série B, Martinho Orreda muito perto de virar reforço do Botafogo, as últimas do mercado e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar, Jorge Nicola, jornalista esportivo e dono desse canal no YouTube para mais de 1.200.000 seguidores ou inscritos. Se você ainda não se inscreveu, dá esse moral pra gente, só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se, combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, casa de apostas esportivas, que permite a você se dar bem todo santo dia. E o calendário vai permitir que você também possa apostar no Brasileirão em todos os dias dessa semana. Segunda-feira tem jogo do Palmeiras contra o Cuiabá, terça-feira tem Ceará e Avaí, na quarta-feira mais 7 jogos, com destaque para o bom confronto entre Internacional e São Paulo, cotações altas. Na quinta ainda tem mais 2 jogos do Campeonato Brasileiro para você não desperdiçar essa chance de apostar na 1xBet no Brasileirão ou em qualquer outro campeonato. Você vai resolver esse problema agora mesmo. Só pegar o link que está no comentário fixo, já faz seu cadastro e começa a apostar. Só não vai esquecer de usar o cupom Nicola quando você fizer o depósito do seu dinheiro para ter 100% de bônus, beleza? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. Quero começar com uma informação importante. Ontem vários de vocês me perguntaram na live do Nicola, que fecha o domingo, se Fausto Vera tinha alguma negociação com o Celtic da Escócia. Esse boato havia surgido ao longo da semana. Perguntei para uma pessoa ligada aos dirigentes do Argentino Júnior e a resposta foi de que não há nenhum contato do clube do Celtic. Nada. Ah, mas e o Corinthians e o Fausto Vera avançaram? Ainda não tive essa resposta. Ao longo da segunda-feira vou tentar buscar mais informações para trazer para vocês, mas podemos descartar nessa história do Celtic. Quero falar sobre o Wallace, volante que é pretendido pelo Flamengo. Ele deu uma expectativa boa para o torcedor rubro-negro. É que nesse domingo ele trocou mensagens com o Marinho. O Marinho havia feito uma postagem e aí perguntou se ele já estava chegando. A resposta do Wallace foi: falta pouco. Já sobre o Botafogo, mais uma derrota em casa por 1-0 para o Atlético Mineiro, gol do Zaratio. Resultado que inclusive fez o Atlético virar líder do Campeonato Brasileiro. Quando eu falo Atlético, eu me refiro ao Galo. Já o Botafogo completou 9 derrotas nos últimos 12 jogos, momento horroroso, de muita pressão em relação ao técnico português Luiz Castro. Vamos ver como é que o John Textor vai lidar com essa pressão. Quero falar também sobre o Benfica, que recusou uma nova investida de um time francês pelo Morato. A proposta nova de 13 milhões de euros, mais 3 milhões em bônus, mais 20% da mais-valia. Apesar disso, o Benfica recusou a oferta do ex-zagueiro do São Paulo. O tricolor está muito ligado nessa negociação porque tem direito a 25% do valor da venda. Ou seja, se essa concretização do negócio fosse feita por 13 milhões de euros, o São Paulo ficaria com 1/4 do valor. Bora falar também sobre um torcedor do São Paulo, se é que dá para chamar o cara de torcedor, né? Ele foi flagrado por torcedores do Fluminense dentro do Morumbi imitando um macaco. E a repercussão entre torcedores do São Paulo nas redes sociais foi bem bacana. São paulinos afirmando que vão tentar descobrir esse cara para coibi-lo de entrar de novo no Morumbi. Bora para completar o giro de notícias contar que o Náutico demitiu o Roberto Fernandes, uma das passagens mais rápidas do treinador, que é super conhecido do torcedor do Timbu. Derrota nesse domingo por 2-1 de virada para Chapecoense. Náutico na zona do rebaixamento. Ele sai depois de 18 jogos e só 38% de aproveitamento dos pontos. O único ponto alto dessa passagem foi o título do campeonato estadual. E para arrematar de vez o giro de notícias, aí a gente vai para as informações propriamente ditas, contar que a Série D encerrou sua primeira fase. Eram 64 times, apenas os 4 primeiros de cada grupo se classificaram. Temos agora 32 times que começam a jogar na fase do mata-mata a partir do próximo sábado. Essa fase de mata-mata, a primeira, se encerra até 31 de julho. Só para constar que o Santa Cruz, o América de Natal e o Paraná, os mais conhecidos entre os times da Série D, todos passaram para a fase do mata-mata, beleza? Quero começar o vídeo com as notícias com uma informação exclusiva.
Santos já tem um novo técnico. Aí você vai falar, quem é, Nicola? Não sei, mas posso assegurar para vocês que ao longo do domingo o Peixe fechou a contratação de um treinador. Ah, Nicola, então anuncia. Não posso porque não me passaram. E só não me passaram porque pequenos detalhes burocráticos vão ser resolvidos ao longo da manhã dessa segunda-feira. A expectativa é de que esse treinador chegue à Vila Belmiro e seja anunciado no máximo até terça-feira. O técnico está contratado, é um treinador na teoria de nome, de experiência. O Santos acabou fazendo a exclusão de nomes não menos tão badalados assim. Só para vocês entenderem o contexto. Assim que o Newton Drummond, o Chumbinho, foi contratado como diretor executivo de futebol, houve uma reunião na última quinta-feira com o comitê de gestão e eles definiram as pautas, os nomes mais interessantes. O primeiro contato foi feito com Jorge Sampaoli, que disse que não pode aceitar a proposta agora porque aguarda ofertas da Europa. No segundo momento, o Santos tentou Abel Braga, nome sugerido pelo comitê de gestão. O Newton Drummond, que tem boa relação com o Abel, tentou convencê-lo a fechar com o Peixe e o Abel disse que não vai trabalhar nessa temporada, especialmente como treinador, ele quer atuar como um diretor. Terceiro nome da lista. A partir daí ficou um pouco mais complicado, o Santos começou a trabalhar em várias alternativas, falaram muito em Guto Ferreira, o Santos descarta. Falaram também em Thiago Nunes, o Santos descarta. Houve ainda um terceiro nome do Elano, descartado também. Então dá para assegurar que o Santos já contratou um técnico, não é Guto Ferreira, não é Elano, não é o Thiago Nunes, assim como também não é nem o Sampaoli nem o Abel Braga, que foram treinadores procurados, mas que recusaram a oferta do Peixe. Você tem palpite? Use o espaço para comentários, depois vou caçar. Se pintar algum nome de vocês que me pareça razoável, vou dar uma curtida. Fechou? Bora falar agora a respeito do Cruzeiro, que pode bater um recorde histórico na Série B. Raposa venceu nesse final de semana o Novo Horizontino, 2-1, vitória apertada em casa no Mineirão. Com o resultado, o Cruzeiro foi para 41 pontos. Liderança absoluta do Campeonato Brasileiro da Série B, mas nesse momento dá para dizer que o Cruzeiro está de olho na melhor campanha da história do primeiro turno da segunda divisão. A atual campanha já é melhor, por exemplo, do que a do Vasco, que jogou por 2 vezes e chegou a essa fase com 40 pontos. É melhor também do que a do Corinthians de 2008. Para que tenha a melhor campanha histórica, o Cruzeiro vai precisar vencer o CSA quarta-feira fora de casa. Última rodada do primeiro turno, com o resultado, o Cruzeiro chegaria a 44 pontos e se igualaria ao Vitória, que é até hoje dono da melhor campanha histórica, 44 pontos conquistados. De qualquer maneira, a campanha no primeiro turno do Cruzeiro do Pesolano em 2022 já o credencia como total candidato ao acesso e mais do que isso ao título. O Cruzeiro hoje tem 7 pontos de vantagem em relação ao Vasco, que é o vice-líder. São 8 pontos para o Bahia e 9 pontos para o Grêmio, que é o quarto colocado. Agora vem a coisa que mais chama a atenção. O primeiro time fora do G4, ou seja, o primeiro time que não subiria, é o Sport, que aparece 15 pontos atrás do Cruzeiro. O torcedor da Raposa já pode começar a projetar a Série A em 2023. Quero falar agora sobre Martim Orreda, novela das mais intermináveis, mas parece que vai terminar com um final feliz para o torcedor do Botafogo. Enfim, Godoy Cruz e Botafogo se entenderam em relação ao prazo do pagamento dos 4 milhões de dólares por 80% dos direitos econômicos. Era isso que estava pegando. O Godoy Cruz havia aceitado a oferta de 4 milhões de dólares, mas queria um parcelamento menor. Botafogo concordou. Agora, a única coisa que resta é a definição da data em que o atleta se muda para o Botafogo. Se dependesse do Godoy Cruz, o Orreda só viria em dezembro. E a alegação do Godoy é que os caras estão fazendo uma campanha histórica. São líderes do campeonato argentino graças, basicamente, ao Orreda, que é o maior participante em gols. Ninguém tem mais gols ou assistências do que o atleta no campeonato argentino, embora seja só o começo. Ele tem 5 gols e 2 assistências em 8 partidas. O Godoy Cruz é líder com 16 pontos, embora também esteja ao lado do News Old Boys, do Tucumã e do Argentinos Júniors. Só para completar sobre o Orreda. A ideia, o Botafogo já deixou bem claro que não vai aceitar a entrega do atleta somente no fim da temporada. Nesse momento discute-se se ele chega agora ou lá para o final da janela, dessa janela de transferências, que abre nessa segunda-feira, 18 de julho, e se encerra apenas em 15 de agosto. Então, a expectativa é de que o Orreda apareça no Botafogo a partir de agosto. De qualquer maneira, trata-se de um jogador bem interessante que tem feito um enorme estrago no campeonato argentino. Bora falar agora sobre o Corinthians. Presta bem atenção no que eu vou falar para depois não dizer coisas erradas.
Oscar tem negociações com o Flamengo, certo? Não é novidade, isso a gente sabe desde sexta-feira. Contei para vocês no sábado e especialmente no domingo que um amigo próximo do Oscar vê como possibilidade real a transferência pro rubro-negro. Informação que eu quero te contar agora é que uma pessoa do Corinthians, ao tomar conhecimento do interesse do Flamengo, entrou em contato com Juliano Bertolucci. Quem é o Bertolucci? É o maior empresário de futebol no Brasil e responsável pela carreira do Oscar. O que esse corintiano quis? Entender as condições do negócio entre Flamengo e Oscar. Não há proposta do Corinthians. Não sei nem se o Timão vai se interessar, se o Timão vai levar essa história adiante. Mas a ideia desse corintiano foi entender as condições. Essa negociação entre Oscar e Flamengo é definitiva? O Flamengo é o único que pode tentar? Existiria a possibilidade de um outro clube brasileiro? Quanto custaria? Tem custo de empréstimo? Foram algumas das perguntas feitas ao Juliano Bertolucci durante o fim de semana. Como é que vai funcionar ou como é que está sendo negociada essa transferência do Oscar para o Flamengo? O Xangai Port, da China, tem contrato com o Oscar até novembro de 2024. E, assim como todos os outros clubes chineses, passa por enormes dificuldades financeiras. Você vai reparar que todos os atletas com maiores salários já deixaram o futebol chinês. Uma das poucas exceções é justamente o Oscar, que ganha 21 milhões de euros por temporada. Isso equivale a mais ou menos 9 milhões e meio de reais por mês. Esse é o salário do Oscar por lá. É óbvio que o Flamengo não vai pagar isso, mas a gente já vai chegar lá. O que Flamengo e Xangai Port conversam através do Juliano Bertolucci? Um empréstimo até o fim dessa temporada sem custos. O Xangai se livra do pagamento dos salários e o Oscar é obrigado a aceitar uma redução drástica dos seus vencimentos, que cairiam de 9 milhões e meio de reais para algo entre 1 milhão e meio, no máximo 2 milhões de reais. É isso que o Flamengo pode propor e nem um centavo a mais. Essa grana já incluiria salário, direito de imagem, luvas, enfim, um pacote completo para o Oscar. Essas informações foram repassadas para o corintiano e até esse momento não houve qualquer avanço dentro do Parque São Jorge. Imagino que se o Corinthians, nessa segunda-feira, na reapresentação do elenco, com a presença do Vitor Pereira, se interessar, talvez já seja tarde. Embora precisemos voltar no tempo para o mês de fevereiro. Em uma entrevista concedida ao GE, o Oscar revelou um papo que teve com o Vitor Pereira, que já foi seu treinador no próprio Xangai. Na época o Xangai se chamava Xangai SIPG. O Oscar contou que desejou sorte ao Vitor Pereira assim que soube que o técnico português assumiu o Corinthians e mandou um vai Corinthians. O Vitor Pereira respondeu algo como: vem pro Corinthians. E aí o Oscar respondeu: na oportunidade, quem sabe mais pra frente, agora não dá. Isso se deu no mês de fevereiro. Então é mais do que natural que, além da consulta ao Juliano Bertolucci, o Vitor Pereira, ao ser informado sobre essa situação do Oscar, faça esforços para trazer o meia. O Vitor já trabalhou no Xangai com o Oscar e com o Hulk. A relação com o Hulk ficou meio estremecida, o Hulk chegou a ficar no banco no final da passagem do Vitor Pereira, já o Oscar não, era o capitão do time, enorme moral por lá. E você, corintiano, gostaria de contar com o Oscar? Só para arrematar sobre o Oscar, ainda sobre o Flamengo, nessa segunda-feira o Xangai promete uma resposta sobre a cessão do atleta por empréstimo até o fim da temporada. Existia uma questão do visto de entrada do Oscar, se ele fosse emprestado para o Corinthians, se isso poderia impactar, para o Corinthians não, para o Flamengo, se isso poderia causar algum impacto no retorno dele à China no próximo ano. Se não houver problemas, o Xangai vai topar emprestar o atleta até dezembro e aí vai caber ao Flamengo ou a eventuais outros interessados chegarem a um acordo com o Oscar. E vi muita gente falando mal do Oscar, dizendo que ele não caberia, que teria pouca capacidade de ajudar. Eu discordo, eu acho que o Oscar no futebol brasileiro iria deitar e rolar. Bora falar agora sobre o investidor do São Paulo. Parece que essa novela terá fim ao longo da segunda-feira. É que o Júlio Casares convocou uma reunião de diretoria para comunicar para o pessoal do financeiro, do jurídico e de outras áreas quem é o investidor com quem ele negocia há alguns dias. O São Paulo vai contar com a ajuda desse investidor para contratar Juliano Galopo, volante de 23 anos de idade que pertence ao Banfield. E as conversas entre São Paulo e Banfield estão tão avançadas que o menino não atuou nas duas últimas partidas do Banfield. Ficou de fora na terça-feira e ficou de fora também nesse domingo em partida do Campeonato Argentino, tudo para evitar que ele se contunda e o negócio caia. Qual que é a estratégia do Júlio Casares, o grande responsável por encontrar esse investidor? Apresentar detalhes da parceria
pro pessoal do São Paulo, com a concordância de todos, ele vai levar essa história adiante, vai fechar com o investidor e vai usar o dinheiro desse cara para contratar o Galopo. Ao longo do fim de semana, uma pessoa ligada ao São Paulo me contou que esse investidor poderia ser Jorge Paulo Lemann. Já ouviu falar? Carioca, um dos maiores e mais ricos homens do país. Ele é economista e empresário, nasceu no Rio de Janeiro, ergueu um império do capitalismo mundial. Entre outras coisas, ele criou um banco e participou, investindo em lojas americanas, Brahma, Antártica, ramo da telefonia, construção civil e muito mais. Tudo que você imagina que esse cara possa ter investido, ele já colocou dinheiro. Por que o nome dele começou a ser especulado? Primeiro porque ele é amigo do Abílio Diniz e esteve na Itália ao lado do Júlio Casares. Vocês vão lembrar que eu contei para vocês que o Júlio foi até a Itália para festejar, para participar da festa de aniversário do Abílio e naquele momento pediu uma ajuda ao Abílio em relação a investidores. O Abílio disse que não colocaria dinheiro próprio, mas tentaria encontrar algum amigo investidor com capacidade. O Lemann estava naquele encontro na Itália. E recentemente, o Jorge Paulo Lemann acabou curtindo algumas postagens do Júlio Casares no Instagram, demonstrando proximidade, algo que não existia até algum tempo atrás. Perguntei para o Júlio, antes de gravar esse vídeo, se era o Lemann esse investidor. Ele disse que não. Também não sei se ele diria que sim, caso de fato fosse o Lemann, para estragar essa surpresa antes, é claro, de poder levar essa história adiante. Vamos ficar de olho nessa história. Quero contar para vocês que o Tricolor espera nessa semana fechar com o Galopo e também com o Ferrarese, que é aquele zagueiro venezuelano de 23 anos de idade que pertence ao Manchester City. Esses são os dois alvos, além da conclusão desse negócio com o investidor. Beleza? Para fechar o vídeo, preciso te contar sobre a situação do Palmeiras, que encerra a rodada do Campeonato Brasileiro nessa segunda-feira, às 20 horas, no Allianz Parque contra o Cuiabá. Rodada que foi bem bacana para o Verdão, especialmente se o Palmeiras fizer a sua lição de casa e vencer o time cuiabano. Por que a rodada foi boa? Porque vários dos concorrentes diretos tropeçaram. O Corinthians, por exemplo, perdeu para o Ceará fora de casa no sábado. Atlético Paranaense e Internacional empataram. O Flu também empatou, ficou em 2-2 com o São Paulo no Morumbi. O único entre os times na parte de cima da tabela que venceu foi o Atlético Mineiro, que bateu o Botafogo por 1-0 no Rio de Janeiro. A nova classificação do Campeonato Brasileiro tem hoje o Atlético Mineiro líder do campeonato. O Galo chegou a 31 pontos. Palmeiras tem 30. Se o Verdão vencer, vai a 33, abre 2 de diferença para o Galo, 4 para o Corinthians e para o Inter e 5 para Fluminense e Atlético Paranaense. É uma boa recuperação para um Palmeiras que andou oscilando nas últimas rodadas. Vale lembrar que o Flamengo também venceu nessa rodada, fez 2-0 no Ceará, jogou em Brasília, no Ceará não, fez 2-0 no Curitiba. Quem jogou contra o Ceará foi o Corinthians. E com a vitória do Flamengo por 2-0, o Fla subiu para a 7ª posição, 24 pontos conquistados. Se o Palmeiras venceu o Cuiabá, abre 9 de diferença em relação ao Flamengo e segue com alguma folga, com alguma tranquilidade para um dos concorrentes diretos pelo título do Campeonato Brasileiro. Queria saber a sua opinião sobre tudo que eu falei. Também queria pedir para que você deixasse o like, se inscrevesse no canal e desse uma moral no nosso canal de cortes. O link do canal de cortes está na descrição, por lá a gente vai postando os principais trechos dos vídeos para você não perder nada. Fechou? Boa segunda, abraço, tchau!